Graça e paz a todos. A meditação de hoje está no livro de Filipenses, carta escrita por Paulo a essa comunidade cristã, no capítulo 3, a partir do verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento e, porventura, pensai de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Desde muito, a comunidade científica tem um sonho, o sonho de viajar no tempo. Embora já tenha sido uma tese refutada por muitos, inclusive da própria comunidade científica, a partir de Einstein, que não acreditava nessa possibilidade, e mesmo hoje, com toda a tecnologia, as pessoas continuam sem essa possibilidade. Mas é interessante observar que nós não conseguimos criar ainda uma máquina para viajar no tempo, embora de forma inconsciente ou talvez abstrata, todos nós tenhamos uma. São nossas memórias, são nossas lembranças. Se você pudesse viajar hoje para o passado, digamos, você pararia em qual ponto da sua história de vida? Quem sabe a gente pudesse estacionar um dia antes daquela decisão mal tomada que depois nos trouxe tanta angústia, tanto prejuízo, tanta decepção. E então nós eliminaríamos essa possibilidade de passar por esse pedaço ruim. Ou poderíamos fazer o contrário, poderíamos desembarcar num daqueles dias felizes da nossa vida, quem sabe o dia do nosso casamento, quem sabe o dia do nascimento do primeiro filho. Enfim, há muita possibilidade. Então nós escolheríamos, com certeza, alguma coisa que nós pudéssemos ou replicar, ou quem sabe, exterminar de nossas vidas. Amados, se alguém tinha motivo para querer esquecer o passado, sem dúvida nenhuma era Paulo. Ele havia sido um perseguidor ferrenho da igreja dos nossos primeiros irmãos e, obviamente, como qualquer um de nós, esse seu passado lhe incomodava. Então como nós, ele tinha sua maquininha do tempo também, que voltava para garimpar aqueles momentos ruins, momentos difíceis da vida de Paulo. E Paulo agora, imbuído de um propósito de seguir adiante com as coisas, ele resolveu uma coisa que nós todos deveríamos resolver: acertar as contas com o passado. De modo que o passado tornasse-se apenas o passado e nada mais. Quantos de nós têm sido fustigado, massacrado, atormentado por fantasmas do nosso passado? Vocês já observaram que quando há uma discussão entre um casal, por exemplo, e os argumentos acabam, as palavras duras acabam, as pessoas apelam para o passado. Um apela para o passado do outro, para remoer coisas antigas, para ruminar coisas velhas. E tudo isso traz um dissabor muito grande. Você não pode evitar de ter um passado, porque todos temos. Mas veja o que o Senhor Jesus disse. Que se nós quisermos ver o reino dos céus, nós temos que ser como criança. E criança justamente o elemento que a criança não conhece é passado. A criança não tem passado. O tempo não lhe permitiu ainda ter um passado, sua história ainda é muito curta. De maneira que o passado para a vida de uma criança é algo inexistente. Então esse apelo de que nós deixemos as coisas velhas e depois projetemos coisas novas, ele é feito por Paulo aqui. Ele disse, eu prossigo para o alvo, eu tenho um objetivo. O nosso objetivo não pode ser uma âncora presa a um passado, acorrentada a um passado. É impossível que alguém possa viver bem e feliz volta e meia, indo lá naquele lugar buscar aquelas lembranças tristes, aquelas amarguras de espírito. Então você, meu querido, eu e nós todos,
deveríamos desativar essa nossa máquina do tempo. E digo mais, em relação ao futuro também. Porque ela também, de vez em quando, ela faz incursões ao futuro e de lá também traz coisas ruins. Inquietação, perturbação, que vai ser da minha vida, que vai ser da vida dos meus filhos. Para quanto será que vai o salário no próximo ano? Enfim, são muitas coisas que o futuro também nos perturba. Então deixa eu dizer uma coisa que talvez você já saiba. O passado não existe mais. O futuro não chegou. Portanto, o que nos resta é o hoje. E esse hoje, Jesus disse que era para você viver ele intensamente, porque o outro dia vai trazer consigo os seus males. De maneira que você não precisa estar preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer, onde vai estar amanhã, porque o Senhor disse que o Pai Eterno cuida até das aves, que comparado à nossa vida, a nossa triunidade de corpo, alma e espírito, uma ave é realmente um valor irrisório. Mas mesmo assim, o Senhor cuida de cada uma e não permite que nenhuma delas pereça de fome ou qualquer outra coisa. Então, meus amados, o apelo que faço nessa pequenina meditação é de que nós desativemos essa máquina do tempo. Não que nós sejamos fatalistas, não que nós sejamos extremamente realistas, mas para que vivamos um dia após o outro, como Paulo disse, e prosseguindo com algo de coisas superiores. Tenho certeza absoluta que você nunca garimpou no passado alguma coisa que te ajudasse. Com exceção, talvez, de alguma boa experiência que você possa repetir. No mais, é só aborrecimento. No mais, é tristeza, é angústia, são lembranças mórbidas. Tem pessoas que têm as datas marcadas para relembrar tudo, para reativar todas aquelas circunstâncias do seu passado. Então, meu amado, fica aqui a nossa meditação sobre isso. Faça como Paulo, façamos nós como Paulo. Deixemos que o nosso passado fique sepultado lá. Há um lugar aqui no mundo onde a profundidade do mar ela é gigantesca, eu não me recordo agora em números, mas ela dá quilômetros e quilômetros e quilômetros de profundidade. A palavra diz que Deus, quando apanha nossos pecados, na nossa confissão, ele atira ele no mar do esquecimento. Se Deus gostasse de relembrar passado, então não atiraria os nossos pecados e erros e má conduta no mar tão profundo, de onde ninguém vai ousar buscá-los. Nem o próprio Deus jamais. Deus já se esqueceu e nós estamos nos lembrando. E lembrando a Ele, talvez, coisas que Ele já se esqueceu. Então, queridos, você tem o hoje, você tem o amanhã que pertence exclusivamente a Deus. E mesmo hoje não te pertence, mesmo hoje não nos pertence. Nosso hoje é fazer aquilo que Jesus disse. Viver um dia após outro com expectativa de que Ele estaria conosco todos os dias. E não nos bons dias nem nos maus dias, todos eles, sem exceção nenhuma, até mesmo o dia da tua morte. Seja qual for o dia, o Senhor estará presente. Que Deus nos ajude, que nos abençoe, que nos instrua e que principalmente nos ajude a nos livrar desse fardo pesado que carregamos às vezes. Se você está passando por isso, se você ainda é ancorado ao seu passado, desative, desmonte, destrua essa máquina do tempo. Eu tenho convicção absoluta de que Deus fará por você e por mim, por nós todos, muito mais do que já tem feito quando nós soltarmos essa amarra, quando nós cortarmos essas cordas. Há uma ilustração muito simples de dois homens que foram numa ilha e lá num bar se embriagaram e tentaram depois, pela madrugada, já muito embriagados, entraram no barco e começaram a remar. E remaram para voltarem para suas casas e remaram a noite toda, até que finalmente amanheceu e eles perceberam que não haviam saído do lugar, justamente porque o barco estava amarrado. E eles não tiveram o bom senso de desamarrar a embarcação, por isso fizeram tanta força, por isso se esforçaram ao extremo. Assim é o nosso passado. É um barco ancorado num lugar que já deveria estar em alto mar. Que Deus nos abençoe e nos guie. Que Deus nos ajude nessa breve meditação. Que Deus nos dê graça. Pai, eu oro por todos nós. Que a graça de Deus, nosso Senhor,
nos ajude a nos livrar desse passado que para alguns é tão tenebroso, é tão nefasto, e nos traga, Senhor, dias novos, nos traga expectativas novas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.